Bom dia, pessoal. Como eu estava antecipando para vocês, nós vamos fazer hoje, vamos demonstrar como se designa, redesigna a perícia e audiência, como você marca e como retira de pauta. Aqui eu vou pedir então que, conforme a distribuição dos processos, todo mundo vai abrir a tarefa. Ontem, após as perguntas, nós encerramos já para começar a passar para o controle de audiência. Então, todo mundo já está nessa tela. Quem não está, avisa. Aqui eu vou selecionar controle de audiência. Ok. Para processos em que não há audiência, aí tem aquela bifurcação no fluxo. Para processos que não há audiência, ele vem para essa tarefa aqui, ó, designar audiência. Para processos que já têm audiência marcada, ele vai direto para operações de audiência. Como o ambiente é de treinamento, eu não tenho como confirmar que todos os processos foram para o designar audiência. Alguém está numa situação diferente dessa que eu grifei aqui? Quem está nessa situação, possivelmente está em operações de audiência, certo? Aqui então, quem está em operações de audiência é porque o processo tem uma audiência marcada. Então acompanhe aqui na tela comigo como é feita uma designação e na sequência a gente passa para redesignar e cancelar a audiência. Para designar processo sem nenhuma audiência, eu vou clicar aqui em designar. Aqui uma observação, designação sugerida. O que significa designação sugerida? A sugerida é aquela que ele busca o primeiro horário desimpedido da pauta. Como aquela distribuição automática, como aquela marcação automática com a distribuição do processo, é a sugerida. Ele busca lá o primeiro horário disponível e te dá a opção de reservar na pauta. Na sugerida, ele considera feriado, considera período de indisponibilidade da vara. Na manual, não. Então, sempre que você for utilizar a manual, tem que tomar mais cuidado, porque ele marca o que você coloca. Então, aqui, designação sugerida. Eu vou colocar aqui, tipo de audiência, UNA. Ele já puxa essa configuração automática de duração da audiência, que eu vou mostrar para vocês onde configura, que esse menu, esse tipo de configuração de audiência está disponível para o diretor da secretaria. Vou selecionar uma sala, no caso a sala UNA do rito sumaríssimo. E posso colocar uma data de início aqui. Vou colocar então dia 31. Procuro um horário. Ele já me fala que nessa sala, lembrando que esse ambiente é para treinamento, então isso não corresponde à realidade. Na realidade, sua vara está com a pauta adequada ao sumaríssimo, ele vai te oferecer uma data mais próxima. Aqui no meu caso, a data mais próxima que ele ofereceu foi dia 13 de janeiro de 2013. Essa data está boa, é essa data que eu vou marcar mesmo, está correta, minha pauta realmente está para essa data. Eu clico aqui em reservar sala. Com relação a essa marcação automática, já pela vivência, vamos supor, todos nós aqui estamos nessa mesma tela tentando designar. A gente está lá checando um horário livre de pauta e, por coincidência, todos são do mesmo tipo, né, de audiência.
aquele problema da duplicação numérica que aconteceu ontem conosco aqui, em relação à distribuição. E nesse caso aqui, na hora de fazer uma marcação, corre-se algum risco de que existe a possibilidade de vários servidores estarem marcando o mesmo horário na pauta, já que ainda estou olhando, estou consultando um horário livre, né? A gente tem, né, no caso, a vara tem que ter esse cuidado ainda, ou já não tem esse problema, né? Porque ainda não, ninguém aqui ainda reservou o horário, então de repente pode ser que todos estejam olhando para o mesmo foco ainda. E a segunda pergunta é com relação à marcação manual, né? Se nesse caso existe a possibilidade de manualmente marcarem duas audiências, por exemplo, no mesmo horário por diversa razão. Eu acredito que com uma resposta dá para responder as duas. Em Arujá, ao menos, não houve duplicação. Não tivemos nenhum problema de dois processos utilizarem o mesmo horário, exceto num caso. Como eu disse, as salas, o sistema considera que são ambientes distintos. Então, se você sobrepõe horário, fatalmente ele vai marcar ao mesmo tempo. Assim como se você usar a designação manual para uma sala e para outra, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem aqui, ó, a sala de RO, de rito ordinário, né? Funcionando das 10, um exemplo, né? Das 10 às 10h50. E a do rito sumaríssimo funcionando das 9 às 10. A sugerida, ela só busca nesses dois intervalos. A manual não. A manual, eu poderia muito bem, nessa hipótese, agendar um RO para as 9h50. Um processo do rito ordinário para as 9h50, ou seja, fora desse horário de abertura da sala. Na manual é possível isso. Então, o que vai acontecer? Se eu designar uma do rito ordinário para as 9h50 e supondo que essa sala esteja aberta para marcação automática, eu vou pesquisar um horário e ele também vai me oferecer as 9h50. A única hipótese de choque é pela designação manual, se for nessa condição, que os horários não se chocam. Se os horários se chocarem, aí é perfeitamente possível. Aí você faz o que quiser. Aí duplica, mas duplica não na mesma sala. Na mesma sala, no ambiente de produção, não aconteceu. As possibilidades de duplicação ocorrem pela má configuração do sistema ou pela má utilização do horário. Do sistema eu quero dizer, se você sobrepõe horário, e do usuário que designou manualmente num horário que não era daquela sala, que não estava destinado àquele rito. Só nesses dois casos que pelo menos em Arujá nós verificamos alguma duplicação. No mais, não. Em tese, o sistema não permite. E eu já observei ele bloqueando a utilização do mesmo horário na mesma sala, mesmo pela designação manual, tá? No ambiente de treinamento, às vezes algumas coisas são possíveis que na produção a gente nunca observou. Então aqui, designada a minha audiência, o sistema, e aqui é muito importante, tá, pessoal? Designei lá a audiência, ele me abre essa tela que vocês já viram.
é a tela usada para notificação. O que foi isso? Foi uma tentativa do desenvolvedor do sistema para que o usuário, o servidor da vara, ao designar uma audiência, conseguisse já emitir as notificações. Só que tem um problema. Sempre que você emite uma notificação, vocês lembram do lançador? Aqui eles esqueceram do lançador. Então, por enquanto, não utilizem. Porque se você utilizar, você até, eu não sei como isso está hoje, no teste, no treinamento na segunda região, a gente até conseguiu expedir o documento, mas o documento fica sem uma movimentação, sem um movimento vinculado. Tá? Então, o local apropriado para você dar ciência às partes dessa audiência seria, você fecha aqui a tela, clica em término, vai, como eu expliquei, terminou um subfluxo, volta para o fluxo principal. Volta para a análise do conhecimento, vem aqui e dá ciência às partes. Não utilizem jamais, ou pelo menos até segunda ordem, até que aquela funcionalidade seja adequada, aquela notificação que já aparece com a designação da audiência. Isso vale para tudo no sistema. Sempre que você tiver a possibilidade de expedição de um documento sem que seja aberto um lançador de movimento, desconfie. Aquela funcionalidade não deve estar correta. Deve estar sendo desenvolvida e, por engano ou não, enfim, isso eu não posso afirmar porque eu não estou trabalhando lá com eles, ela veio para a versão que você está mexendo. Mas se não tiver o lançador de movimento, desconfie. A funcionalidade pode estar com algum bug, porque para todo documento expedido no sistema, em tese você vai gerar um movimento. Exceto na possibilidade de juntada de certidão, que eu ainda vou mostrar para vocês. Então aqui, meu processo já tem audiência designada, eu vou mandar para o controle de audiência novamente. Aí sim, para quem o processo já tinha uma audiência designada, estará aqui operações de audiência. O sistema só faz essa separação para o usuário entender qual processo ele precisa, qual processo ainda não tem e qual processo tem. Eu vou mostrar para vocês aqui a tarefa. Quando o processo não tem audiência, como foi o caso do que eu mostrei aqui, ele exibe uma outra tarefa, designar a audiência. O que aconteceu em Arujá? Quando o processo já tinha e precisava ser redesignada, ele não subia para uma tarefa específica, designar a audiência. Ele vinha aqui para a raiz de operações de audiência. E aí ficava misturado. Nosso secretário de audiência nunca sabia o que era processo que estava pronto só para vir aguardar a audiência, que a pessoa ainda ia recambiar aqui para o aguardando áudio, ou se era processo efetivamente para ele mexer. Aí ele tinha que ler um por um. Para facilitar a vida dele, nós criamos essa caixinha aqui, ó, redesignar a audiência. Por quê? Diferente do designar, na situação que o processo não tem audiência, para o redesignar, ele não cria uma tarefa adicional. Ele não tem um nó adicional lá no fluxo. Ele concentra tudo na raiz. Por isso a existência dessa caixinha, dessa caixa aqui vinculada a essa tarefa, redesignar a audiência. Desculpa. Voltando aqui. Para quem está em operações de audiência, seu processo já tem uma audiência marcada, nós vamos então redesignar ou cancelar. Eu clico aqui em operações de audiência.
E o meu aqui está com 2 em situação designada. O mesmo processo com 2 audiências. Eu acredito, eu vou falar para vocês assim, o que eu acredito que tenha acontecido. Como essa designação, essa primeira designação de rito sumaríssimo foi automática, foi manual, desculpa, porque essa primeira lá na vara, a praxe, a gente faz manual. A gente não escolhe a sugerida, porque essa sala está desabilitada, por isso que ele puxou uma data tão distante. A praxe é que nesses processos do rito sumaríssimo, a audiência designada é feita manualmente. Por isso eu acredito que ele tenha permitido a designação de uma segunda. Geralmente isso não acontece. Mas a data é de ontem, né, por causa disso? Já foi. Perfeito. Perfeito. Por que ela continua aqui como designada? Porque, muito embora ela seja de ontem, a base foi replicada, copiaram a base, né, da nossa base de verdade, na sexta-feira da semana passada. Então, por isso que essa situação ainda está designada. No AUD, quando a ata vem do AUD, essa situação muda para realizada. Aqui não mudou, por quê? Porque esse ambiente, lá a produção está trabalhando normalmente, a audiência deve ter sido realizada ontem ou foi cancelada, enfim. Não é isso que importa para a gente agora. Mas enviada a data, essa audiência aqui muda para realizada. Por uma coincidência aí, peguei um processo que já tinha uma audiência e a audiência está passada. O que acontece no de vocês é que a audiência ainda deve ser futura. A minha já, o processo, a audiência já tinha passado. Então aqui, vamos esquecer essa daqui, que já foi, e vamos trabalhar com a que ainda virá, que no meu caso é essa do dia 3 de janeiro de 2013. O sistema me apresenta essas 3 opções. No meu caso, eu vou aqui, ó, redesignar. Se vocês quiserem me acompanhar. Quando você clica em redesignar, ele te lança o mesmo campo da designação. Como eu já mostrei para vocês a sugerida, que ele busca uma data, agora eu vou fazer uma designação manual. Vou colocar aqui um tipo de audiência una. A duração, como eu disse, ele já puxa da configuração do sistema. Na sala una RS. Data de início. Vou colocar já para o dia 5 de junho. Você seleciona a data. Aí na segunda vez que você clica no calendário, que ele te abre esse campo de horário. Tá? Aí aqui no horário você consegue editar. Clique em cima dele. Aqui eu vou colocar minha audiência para as 8 horas. E dou OK. Então não basta, clica no calendário, seleciona a data. Selecionada a data, clica no calendário de novo. Clique em cima do horário para a gente poder selecionar o horário. Na designação manual isso basta. Ele não vai te oferecer uma data, você coloca a data que você quiser, reservar horário. Pronto, a audiência foi designada para o dia 5/6, às 8 horas da manhã. Aqui vale a consideração que eu já acabei de fazer, para não usar essa tela de notificação. Aqui, eu ainda vou voltar para a audiência. Então, precisa terminar, porque se ele não terminar, ele não atualiza as informações do seu processo, não vai te deixar cancelar.
Então termina e vamos lá para o controle de audiência novamente. Operações da audiência. Quem não estiver acompanhando pode parar. Pelo que eu estou olhando aí para as carinhas de vocês, está todo mundo junto. Aqui a minha audiência para o dia 5/6/2012, supondo... achei aquela data muito distante, vou redesignar. Agora eu vou cancelar. Cancelamento. Aqui tem uma curiosidade, a gente achou que era... A princípio a gente achou, no primeiro processo que foi necessário cancelar a audiência, no treinamento a gente não tinha passado por essa etapa. Cancelou, está cancelada, foi isso que a gente pensou. A diretora fez lá e arquivou o processo, era um caso de arquivamento. Eu não sei por que nesse momento ele abre uma tabela de assuntos, nome das partes, tudo isso para te pedir um motivo do cancelamento lá no final. Então, se você não digitar um motivo e confirmar, o cancelamento não está feito. Então, ó, para todo mundo observar, porque isso às vezes passa mesmo. Você olhou essa tela, não te pediu mais nada, o que você pressupõe? Que a audiência está cancelada. Mas não, tem que ir lá no final da tela, digitar um motivo e confirmar. Aí sim, sua audiência está cancelada e o motivo fica entre parênteses. Bem simples, né, pessoal? A audiência é... Não dá para... Essa parte aqui, se o sistema tiver configurado, tudo certo, as salas montadas, sem ninguém ter bagunçado nada, como acontece no treinamento, que a produção, essa configuração de sala fica certinha. Ninguém fica alterando a todo tempo. Essa parte geralmente não dá problema. Nesse meu processo aqui, só lembrando, a audiência já estaria ali com o status de realizada, ficaria bem... A única parte que eu acho do sistema nessa parte de audiência que falha é esse cancelamento aqui que eu mostrei para vocês. Que você pensa que cancelou, mas não cancelou. Agora, nesse mesmo processo aí que vocês mexeram, o 348 é de alguém? Não. Eu vou abrir, vou terminar a tarefa. E agora eu vou passar para o controle de perícia. Ok? Como eu disse num bate-papo aí com vocês inicial, nessa fase aqui nós teremos problema. O motivo ainda é desconhecido. Eu liguei lá na Vara de Arujá, eles conseguiram fazer no ambiente de treinamento, mas aqui na rede, tanto no computador do meu regional, quanto no computador aqui de vocês, eu não estou conseguindo realizar a designação de perícia. Mas vai ser possível prosseguir até o momento do erro, e no momento do erro a gente vai pegar um processo que já tem perícia designada, que eu já pedi para eles deixarem pronto, e vamos redesignar. Aí vocês vão conseguir juntar os dois caminhos e observar como é o procedimento todo. Então aqui, meu processo não tem perícia, eu vou clicar em designar perícia. Lembrando, o que é obrigatório
sempre tem um asterisco vermelho. No meu caso aqui, eu vou clicar na árvore, vou designar uma perícia com a especialidade em engenharia. Meu perito, Jorge Catozzi Nonaka. Periciado é parte? Eu vou marcar que não. Ele vai fazer a perícia lá na empresa, não vai fazer uma perícia na pessoa. Os demais campos não são obrigatórios. Não é esse o motivo do erro. Então, se vocês quiserem preencher, podem preencher. Mas se deixar em branco também não tem problema. Vou clicar em continuar. Aí eu já fiz todos os testes, preenchendo um campo, preenchendo 2 campos. E no nosso ambiente aqui, na 15ª, infelizmente não funcionou. Com a mesma forma, semelhante à audiência, eu vou procurar um horário. Por quê? Horário de perito, eu quero mostrar esse campo primeiro para depois mostrar como faz a configuração. Para que vocês saibam onde é utilizado, senão fica muito abstrato. Vou colocar aqui uma data de perícia. Eu quero marcar a perícia a partir de amanhã. Aí eu vou consultar horário. Esse é o problema que eu falei que ia acontecer. Para que vocês não fiquem na mão e saibam como é o prosseguimento, eu não tenho tantos processos aqui para fazer a demonstração. Então eu vou pedir que vocês acompanhem. Tem mais alguns. Depois, quem ficar com dúvida, eu volto, que vai ter como a gente voltar. Eu pego um outro e a gente prossegue. Então aqui, vou abrir a tarefa. Esse processo já tem perícia. Então eu vou clicar aqui em operações da perícia. E vou clicar aqui, ó. Venho até o final da tela e clico em redesignar. Quero uma data aqui para julho. Consulta horário. Estão observando? É a continuação daquela tela que acabou de dar erro. Eu selecionei o perito, a especialidade, o perito, selecionei se ele era parte ou não. Confirmei, ele vem para essa tela. Nessa tela eu coloquei um horário e mandei consultar. Não sei porque naquele lugar ele aparece não encontrado. Mas a sequência é exatamente essa. Você vai colocar uma data, manda consultar, ele já aparece um horário sugerido. Eu venho aqui, marcar posição na fila. Prontinho. Tá feita. Aqui não sei se vocês observam, mas aparece em cor diferente a data anterior e a data nova em preto. Na situação designada, aqui eu posso redesignar ou cancelar. Esse aqui eu vou cancelar só para mostrar o procedimento, que também é bem semelhante à audiência. Ele vai me pedir um motivo, teste, confirmo. A primeira perícia da vara, isso já foi necessário, porque foi designada uma perita que ainda não tinha certificado digital. Para não atrasar a perícia, nós tivemos que redesignar para outro perito, que já possuía. A partir do momento que você faz essa designação, e só a partir dele, é que o perito tem acesso aos dados do processo lá no seu painel. Ele acessa todas as pessoas, todos os papéis aqui do PJE vão acessar no mesmo endereço. Vão clicar também no botão entrar, digitar o usuário e para cada um vai ter um painel diferente.
tem o painel do advogado, do procurador, tem o painel do perito, tem o painel do magistrado, que é diferente, tem o painel do oficial de justiça. O sistema, para cada um, ele vai montando o painel, que é a sua mesa de trabalho, de acordo com o seu perfil. Então aqui, eu fiz a audiência, fiz a designação da perícia, aparece no painel do perito. Retirei, já não é mais pendência dele. O mesmo apontamento vale para advogado, para o oficial de justiça, desculpa. O diretor distribuiu o mandado, ele gera uma pendência no painel do oficial de justiça. Redistribuiu, tirou dele, passou para outro, já some aquela pendência e aparece no painel do outro. Esse painel do advogado, perito, magistrado, procurador, no caso, advogado, perito, procurador, eles têm que estar previamente credenciados no TJE para fazerem acesso a esses painéis, ou simplesmente ter o seu certificado digital, ele entraria? As respostas são diferentes. O perito, sim. O perito, necessariamente, ele precisa ter um cadastro prévio, precisa ser incluído pelo administrador, ou, eventualmente, esse cadastro pode ser concedido ao diretor da secretaria. Desculpa. Que é o caso de Arujá. Fica aqui em cadastros básicos, que eu estou com o perfil de servidor. Já te mostro. Isso aqui foi solicitação nossa, tá? Não é o padrão do sistema. Aqui em cadastros básicos. Acho que agora terminou de carregar. Pessoa, perito. Aqui o diretor pode vir, clica aqui em pré-cadastro, digita o CPF do perito, pesquisa, confirma, aí vai ter que fazer uma vinculação de especialidade, tá? Mas esse cadastro, por padrão, está associado ao administrador. Pode também ser concedido ao diretor de secretaria. A dificuldade é que, assim, como cada secretaria tem o seu perito, então nem sempre o administrador pode não ser a pessoa adequada para fazer esse cadastro. Não precisa ser ele, né? Se pontualmente você pode conceder essa funcionalidade ao diretor, não vejo problemas. Ele pode ir lá, o perito apareceu, levou o currículo, o juiz quer nomear, o próprio diretor já faz a inclusão. Inclusive, vou mostrar aqui para vocês, confirmou, ele vai abrir o cadastro completo aqui, ó. Alguns dados ele vai puxar da Receita Federal, aí é necessário cadastrar a especialidade, que tem aquele componentezinho que você clicou, ele já vai para lá, engenharia. E também tem o órgão julgador que ele trabalha. No nosso caso aqui, só a Vara do Trabalho de Arujá. Então, criou um novo órgão julgador, para os peritos funcionarem, você tem que vir aqui e atribuir. Porque na designação da perícia, ele não vai puxar todos os peritos do regional, ele vai puxar só aqueles que são de confiança do juízo. Pessoal, alguma dúvida com relação à audiência, perícia? Quando você se refere ao administrador, você se refere a um administrador local ou regional para todo o sistema? É uma coisa localizada para a vara, seria o administrador do sistema local, ou uma coisa mais ampla para todo mundo? O administrador, via de regra, o que é o primeiro administrador do sistema é o funcionário da TI.
aquele que é o diretor do desenvolvimento ou o próprio diretor da TI. Esse é o que recebe a primeira senha de administrador. Mas, para algumas configurações muito ligadas à área de negócios, mesmo à administração da vara, você pode conceder a funcionalidade ao diretor. Se uma vara vai ter um administrador mesmo, entendeu? Porque assim, o administrador, por que ele é administrador? Porque ele tem acesso a todas as funcionalidades de configuração do sistema. Aí você pode, isso vai de acordo com o que o comitê gestor local decidir. Você pode estender algumas funcionalidades típicas de administrador ao diretor ou até mesmo ao servidor, ou deixar restritas ao administrador mesmo, ao funcionário da TI. Você vai ter, só que aí a dificuldade é que toda vez você vai ter que pedir para esse funcionário. Eles ainda, pelo que eu escutei, eles orientam que tenha funcionários de negócios, que são esses funcionários ligados não à área de TI, mas à área judiciária do tribunal. Se vai ser um funcionário da vara, isso também fica a critério do comitê gestor local. Em tese, tem que ser um funcionário que tenha um preparo maior, porque ele tem que saber aquilo que ele pode e aquilo que ele não pode mexer. Você conceder um papel de administrador para um servidor implica uma responsabilidade muito grande. Ele tem que saber que ele, por exemplo, nenhum funcionário pode, mas ele especialmente não vai poder deixar o sistema aberto, porque o sistema pode parar dependendo do que ele faça. Né? É sério, é muito sério. Lá no regional, alguns funcionários têm. Eu acredito que deva ficar no regional com um ou outro funcionário de vara, geralmente aqueles que estão ligados à parte de homologação, de testes das novas versões, com alguns funcionários da corregedoria, com um funcionário da convocação de juízes para poder colocar e tirar os juízes das varas. Mas, via de regra, na vara não tem nenhum administrador. Via de regra. Aqui no regional, aqui na 15ª, como é muito pulverizada, né, como as varas ficam muito distantes umas das outras, é possível que haja um maior número de servidores nas varas com esse papel de administrador. Eu acho mais prudente que, ao invés de dar o papel de administrador, faça como foi feito aqui. Ah, a vara precisa do cadastro de peritos? Então, não tem o nó de desvio que eu mostrei, que é típico de diretor, mas você pode baixar aqui para o servidor? Você pega o cadastro de peritos e baixa para o diretor. Ou para o servidor, não sei. Aí a configuração, essa configuração de acessos do sistema, fica a critério do regional, tá? Então, aí tem que decidir. Ou você dá um papel que por natureza já é amplo, ou concede pontualmente recursos para que o diretor, por exemplo, tenha acesso. Mais alguma pergunta, pessoal, sobre audiência, sobre perícia? Agora eu vou... Pode falar. Só um momento, deixa eu só te passar o microfone. Quando você faz a audiência pelo áudio, você diz que ele se importa a ata? Ele simplesmente joga o resultado lá realizado? Não. Eu vou... E aí, onde é que ele fica, o processo com a audiência, com o resultado realizado? Desculpa. Diferente do que é o áudio hoje, com o SAP, que ele só importa dados, com o PJ ele importa e exporta. Tanto a ata quanto aqueles dados de contingência que você registra nos pop-ups que abrem dentro do áudio.
tudo aquilo vem para o PJE, tá? A ata, especificamente a realização de audiência, como pode ser feita a qualquer momento, ela não tem quando o PJE recebe a ata, isso não tem esse procedimento, essa rotina, não tem o poder de arrancar o processo do fluxo. Então o processo recebe a ata no ponto do fluxo em que se encontra. Geralmente, o processo que está aguardando a audiência vai estar aqui, né? No operações de audiência, aguardando o áudio. Mas ele não faz essa vinculação. Diferente do que é hoje, por exemplo, que você pode, como ele só importa, não exporta mesmo, não tem problema, hoje você não pode mais inserir uma audiência manualmente. Sabe aquela inclusão de processo que você faz extra pauta? No Audi, não é mais possível. Porque se você fizer isso, ele vai chocar e não vai exportar as informações para o PJE. Então, houve a inclusão de uma nova audiência, tem que carregar a pauta, para que, iniciadas as audiências, toda a pauta esteja montada tanto no PJE quanto no Audi, porque é aí que ele vai casar essas informações. Depois, ao final, eu vou mostrar para vocês. A ata exportada, ela traz todas as informações. Ao final, o secretário vai passando de aba a aba e tem um botão lá confirmar. Confirmou, já está disponível para o juiz assinar. Todas confirmadas, ele clica e assina em lote. Tá? Eu acredito que eu já tenha falado sobre o problema de perícia. Então, no Audi, todas as vezes que a perícia é designada pelo Audi, essa ata o magistrado não consegue fazer assinatura, não consegue assinar. Então, esse comando a gente não está deixando por conta do Audi. Eu tive notícias que na versão descanso, que é a que vocês vão receber, que é a que nós já receberemos provavelmente agora em junho, essa integração foi aperfeiçoada. Então, pode ser que esse problema de ata em que houve designação de perícia já não gere mais problema na assinatura. Mas, por enquanto, ainda essa é a situação. Tem mais alguma pergunta? Pode falar. Eu posso olhar a pauta? Eu posso pegar... onde é que eu entro para ver o que é que está designado, quando está designado? Sim. Agora eu vou pedir para você aguardar só um momento, que essa parte de configuração de audiência eu vou mostrar toda agora. Tá? E na pauta também vou passar. É o último item da parte de configuração. Nesse momento, pessoal, assim, o que vocês tiverem de dúvida sobre a audiência, vão esclarecendo ponto a ponto. Porque a perícia é muito semelhante. Então, eu vou passar bem mais devagar na parte de configuração de audiência, que ela é um pouco mais minuciosa e mais importante que a de perícia. Na de perícia, eu vou passar mais rápido, porque guarda uma semelhança muito grande com a parte de audiência. Então, eu venho aqui, ó. Deixando agora o fluxo quietinho lá, eu vou mostrar para vocês os menus, o que há dentro deles. Então, aqui em audiência, eu tenho tempo de audiência do órgão julgador, pauta de audiência e integração com o Audi. Vou clicar aqui primeiro no tempo de audiência do órgão julgador. Configuração típica do diretor da vara, onde ele vai falar quanto tempo dura cada audiência. Aqui, se vocês observarem, é possível alterar. Todos os tipos de audiência lá da tabela já estão aqui com um tempo pré-definido.
Se você for aqui, ó, são 7 tipos. Se você vier aqui, como se você fosse incluir um outro tipo, você vai observar que só tem mais um para ser incluído. Que possivelmente o que o diretor, a diretora lá de Arujá, verificou que não ia necessário, que nunca ia se marcar uma audiência assim. Vamos tentar incluir alguma. Tem uma conciliação em conhecimento. Por que essa audiência aqui não foi marcada para a gente? Porque nossa conciliação em conhecimento é feita ou na una ou na inicial. Então, nós, na Justiça do Trabalho, não temos esse tipo de audiência. Então, na parametrização do sistema, isso já é definido. Quais são os tipos das audiências tabeladas lá pelo CNJ que são usadas na Justiça do Trabalho? Todas, exceto a conciliação em conhecimento. Se houvesse essa possibilidade, você viria aqui, seleciona a conciliação em conhecimento. Essa parte de configuração vocês só podem acompanhar aqui, tá? Porque a gente não tem como fazer todo mundo junto para o mesmo órgão julgador. Então, eu seleciono aqui tipo de audiência, vou fixar um tempo, vou colocar aqui 10 minutos também, ativo, incluir. Configuração bem simples mesmo. Se de repente mudou o juiz da vara e fala, de forma alguma, não faço uma audiência de instrução e julgamento em 10 minutos de jeito nenhum. Eu já trabalhei com juiz que pedem para marcar de 10 em 10, tem juiz que instrução pede para marcar de 15 em 15. Então aí, o que o diretor vai fazer? Vai lá em tempo de audiência no órgão julgador, clica aqui no Bob Esponja, do tipo de audiência, altera para 15 e grava. Só isso. Quando o secretário de audiência for lá puxar uma audiência, ele já vai enxergar que para aquela audiência precisa ter um tempo mínimo de 15 minutos. O mesmo serve para a inicial. Aqui, ó. Se eu falo que a sala funciona das 9 às 10, só que isso obviamente vai impactar diretamente no número de audiências, né? Se eu falo que das 9 às 10 eu tenho audiências de 15 minutos, eu terei 4 audiências. Se eu falo que das 9 às 10 eu tenho audiência de 10 minutos, o sistema na distribuição lá na sugestão, seja para marcação automática que ele vai marcar lá sua audiência una, ou se você alterar um horário de instrução, seja portanto, né, desculpa, seja na marcação automática, seja na sugerida, isso aqui vai interferir diretamente. Na manual não por quê? Porque na manual você muda tudo. Na sugerida, aqui, por exemplo, ele montaria 6 no primeiro caso, 4 no segundo. Feita essa configuração, gravei, volto aqui para a pesquisa, agora minha instrução e julgamento tem 15 minutos. Qual é o único tipo aqui que a princípio tem marcação automática? A audiência una. Então tem que tomar cuidado para mexer, principalmente nessas audiências em que tem aquela vinculação com a distribuição do processo. Distribuiu, marcou, mexeu aqui, impactou diretamente no número de audiências que você tem disponíveis na pauta. Audiência. Aqui, ó, é que fica a pauta de audiência. Aí você vai falar, mas fica tudo misturado? A princípio, sim. Na hora que abre, sim. Mas aqui eu posso selecionar. Eu quero só as audiências do dia 13 de março. Ele já joga a mesma data na sequência.
eu venho aqui, clico em pesquisar. Ah, mas embaralhou o horário, tá 10h30, 10h40 e 10. É só eu clicar aqui na setinha, aqui em ordem decrescente, aqui em ordem crescente. Perfeito, ele já montou minha pauta. Aí eu não sei como que vocês funcionam aqui, se é com pauta eletrônica, aquela que fica passando, ou se é manual mesmo, imprime e cola na parede. Se for para colar na parede, é só clicar nesse ícone aqui, da Adobe. Vocês observaram aí aquele íconezinho de PDF? Que ele monta o PDF. Só imprimir, da forma como você organizou lá, só imprimir e afixar na frente da sua sala de audiência. Também sem nenhum problema. Todos esses filtros aí podem usar tranquilamente, todos eles funcionam muito bem. De repente você quer tirar aqui, ó. Esse primeiro está na sala UNRS, os demais é na sala UNRO. Você pode também tirar pautas por salas, como o colega sugeriu, me falou que aqui, às vezes, de fato, funcionam em salas distintas. Então também dá para fazer essa separação de pauta por sala. Outra configuração de audiência, que eu não sei por que está aqui. Mas, enfim, está. Cadastros auxiliares, órgão julgador. E na versão de vocês, ó, cadastros auxiliares, órgão julgador. Na versão de vocês, eu acredito que isso ainda esteja igual, tá? Vou detalhar aqui o meu órgão. Preciso mexer no resto? Não. O resto não é configuração típica do diretor da vara. É típica do administrador do sistema. Só essa última aba, que eu acredito que é o motivo desse cadastro estar para o diretor. Informação, interstício, marcação de audiências. O que significa isso? É o prazo mínimo que o sistema vai considerar para colocar as audiências com marcação automática. Então lá, o processo entrou. O processo entrou, foi distribuído. A marcação de audiência dele vai considerar esse prazo. Independentemente se nesse período ficou algum buraco na pauta, ele vai passar direto. Ele não vai pegar a primeira desimpedida se ela estiver nesse prazo. Esse prazo é em dias corridos? Não. Esse prazo é em dias úteis. O que dá aproximadamente 2 semanas, né? Porque 10 são úteis, vira 14 ou até 15 dias. Então você tem, para audiência, a configuração do tempo de audiência no órgão julgador, tem a configuração do interstício, o tempo de audiência, aqui no menu audiência, o interstício, em cadastros auxiliares, órgão julgador, na última aba. Ainda você vai ter a configuração de sala, cadastros auxiliares, sala. Na nova versão do sistema, essa dificuldade entre cadastros auxiliares e cadastros básicos vai ser perdida, porque esses menus, basicamente o que tem dentro dos dois, foi unificado e agora é um menu que foi deslocado aqui para o final do seu painel. Então aqui eu tenho a configuração de sala. É nessa configuração que eu faço, que eu marco aqui, ó. Que eu faço essa marcação e em quais dias essa sala vai funcionar. Eu vou mostrar aqui, só para que fique registrado, como a gente tem o pessoal de TI, eu vou mostrar onde fica
antes de prosseguir com relação à sala, onde fica a configuração da primeira audiência com marcação automática? Fica aqui em cadastros. Desculpa, aqui eu tenho que estar como administrador. Em cadastros auxiliares, tabelas judiciais, classe processual, classe processual. Então, cadastros auxiliares, tabelas judiciais, classe processual, classe processual. Nesse menu aqui, ó, classe processual, ao clicar, é uma configuração de classe a primeira audiência do processo. Por isso que ela se aplica a todo o regional. Como cada regional tem seu próprio banco, aqui no código, eu já sei que o meu rito ordinário é 985. Então eu posso ir lá no código, pesquisar, tenho aqui ação trabalhista rito ordinário. Para o pessoal de vara, isso aqui não tem a menor importância. Mas para o pessoal de TI, é aqui que fica, ó. Tipo da primeira audiência para designação automática. UNA. Por isso que isso se aplica ao órgão julgador. Num outro ponto, a ponta que o diretor vai configurar está aqui. Eu mostrei isso porque, uma vez distribuída essa classe, ele vai procurar uma sala que tenha associada uma audiência equivalente. Então, se eu venho aqui em cadastros auxiliares, sala, na hora que eu crio aqui minha sala, eu tenho os tipos de audiência associados. Por isso que ele mistura. Se eu for lá na classe e colocar UNA para o rito ordinário, já falei isso, mas vou ressaltar. UNA para o rito ordinário, UNA para o rito sumaríssimo. Aí eu venho aqui e coloco nessa sala UNA, na outra sala UNA. O que vocês acham que o sistema vai fazer? Vai enlouquecer, vai embaralhar tudo. Vai misturar tudo. Você não vai conseguir separar o início da pauta para o rito sumaríssimo e o final para o rito ordinário. Ah, e se meu regional entender que para rito ordinário eu vou marcar inicial e para sumaríssimo UNA? Aí tudo bem. Aí tranquilo. Eu vou criar uma sala de sumaríssimo, aberta no primeiro horário, com tipo associada UNA. Vou criar uma sala para ordinário, aberta no segundo horário, sem coincidência de horários, com tipo associada, inicial. Aí perfeito. Aí o sistema faz essa separação da pauta. O problema é quando o regional ou quando a vara decide marcar UNA para tudo. Como funciona a impiedade hoje? Para tudo. Ah, sim, mas de qualquer forma, UNA para os dois ritos. Então, em Arujá também. A colega está falando, diretora da vara piloto aqui do TRT-15, que lá a marcação é de audiência UNA para os dois ritos. Hoje no SAP ele conhece essa diferença de UNA-RO e UNA-RS. O PJE não conhece porque é tabela do CNJ. Nesse caso, talvez a configuração para a primeira vara, para deixar essa decisão para o comitê gestor posteriormente, talvez a solução seja a mesma adotada em Arujá. O que entra mais lá, RO ou RS? RS? Então, diferente de Arujá, em Arujá a marcação automática ficou para o RO e o RS nós fazemos manualmente. No caso de vocês, talvez a configuração adequada seja, você vai entrar lá na classe processual, ao invés de colocar para o RO
que a primeira audiência é una, o seu administrador vai colocar que ali não se marca, vai deixar no selecione reticências. Já para o rito sumaríssimo, aí sim ele vai colocar una. Aí você vai ter sua sala una RS com o tipo associado una. Para todos que entrarem pelo rito sumaríssimo, você vai ter a marcação de una. O rito ordinário, você vai ter que fazer o nó de desvio, mandar para análise do conhecimento, controle de audiência, designa a audiência manualmente e faz a notificação das duas partes, que é desnecessária quando a marcação já é automática, né, para o autor. Em Arujá nós acreditávamos também, por ser uma vara do interior, que a maioria seria RS, mas não é. Lá a realidade acabou mostrando que lá a maioria também é RO. Acho que na maioria do regional, né? As varas mais do interior que tem a marcação de que a maioria é RS. Na capital, principalmente a maioria é RO. Então, quando o processo eletrônico for implantado na capital, caso não haja adequação dessa funcionalidade, em que o tipo de audiência marcado inicialmente no processo é para todo o regional, caso eles não adequem para que isso passe a ser por órgão julgador, vai ter que ter uma decisão. E aí, possivelmente, na capital, como a maioria é RO, devem alterar essa configuração. Espero que isso mude em breve, né? Que facilite, que cada órgão possa falar qual audiência marca. E com a diferenciação por rito também. Então aqui, ó, a configuração de sala. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui a minha sala una RS e a sala una RO. Ah, eu quero mais uma sala, eu quero uma sala geral. Como eu vou fazer? Clico aqui em formulário. Vou colocar aqui geral. Ignora feriado tem que ser entendido como marca audiência no feriado. Essa é a compreensão adequada desse item aqui. Eles já sabem que isso aí tem que melhorar. Marca audiência no feriado? Então a resposta é não. Sala ativa? Sim, senão você não usa. Incluo. Ao incluir, ele desdobra as abas aqui. Então eu vou colocar os horários que minha sala funciona. Ah, essa sala aqui só vai funcionar de segunda-feira das 20 das 19 até as 20 horas. E incluo. Tipo de audiência associada geral. Se eu associar alguma audiência que nas classes processuais marque automaticamente, essa sala vai receber audiências sem a sua interferência. Então eu vou colocar aqui uma audiência que não tem marcação automática, como por exemplo, uma justificação prévia. E incluo. Aí vem para esse último menu aqui. Vocês vão falar, mas isso é confuso. É. Todo mundo sabe que isso aqui é confuso, deve ser melhorado. O que é essa última aba? É uma exceção à regra. Para que ela serve? Para desabilitar a sala. Vou dar um exemplo prático. Você agora aí em junho vai ter um feriado na terça-feira. O tribunal vai emendar a segunda? Agora a gente já está muito perto. Se você fizer essa configuração agora, possivelmente sua pauta para segunda já está montada. Então aí já não vai resolver mais. Mas supondo que sua pauta não tivesse montada e que o feriado fosse emendado. Eu venho aqui
Vou selecionar aqui junho. O feriado é dia 12, né? Acredito que... 7, verdade. Então, a data de emenda ou não vai ser o dia 8. Então, supondo que emendou. Dia 7 já é dia cadastrado no sistema como feriado. O dia 8 não. Então, eu vou colocar aqui dia 8, de 8 até 8 e incluo. Vocês vão perceber que aqui tem que estar ativa a desabilitação. É meio aquele menos com mais para dar menos. Entendeu? Menos com mais para dar menos. Então, ativa a desabilitação. Se eu clicar aqui em inativo e gravar, ou estando ativo, eu clicar aqui na lixeirinha, isso aqui é uma exclusão lógica. Ele vai registrar o inativo, mas não vai excluir. O que na prática equivale à mesma coisa. Estando inativa a desabilitação, o que vai acontecer? Está habilitado, vai marcar a audiência. Então, se eu vou emendar esse feriado e nesse dia não haverá pauta, então eu tenho que deixar ativo. Clico aqui no caderninho, mudo para ativo e gravo. Alguma dúvida? Aqui ainda. Eu não sei, eu vou mostrar para vocês porque essa configuração tá para diretor, mas eu não sei se o lugar certo dessa configuração é diretor. Como não fui eu que fiz, eu vou mostrar e vocês formem aí a opinião. Que é esse aqui, ó. Esse menu, esse recurso. Calendário. Quando o CSJT vem, quando o Conselho vem implantar, parametrizar seu sistema, eles trazem o calendário de feriados nacionais. Os regionais e locais, né, portanto, os estaduais e os municipais, você tem que registrar. Você tem que parametrizar isso no sistema. Para quê? Para que suas salas não marquem automaticamente. Uma consideração ainda com relação à sala. Você só há extrema necessidade ali de desabilitar a sala caso sua sala marque, caso sua sala funcione. Então, por exemplo, o que eu fiz ali? Eu desabilitei uma sala. Antes de voltar para lá, deixa eu só pontuar isso aqui com vocês. Tenho aqui minha sala geral. Minha sala geral só funciona de segunda-feira. Há necessidade de eu vir em todas as salas e desabilitar a sexta? Não. Só as salas que funcionam de sexta-feira. Parece óbvio, mas e na hora que você está lá no calor da secretaria, você passa fazendo tudo de cabo a rabo, não tem... Mas por que deu? Funciona mais ou menos por aí. Na hora lá você aplica tudo pro mesmo e vamos que vamos. Na vara, geralmente, o ritmo é esse, né? Tá tudo sempre muito... Principalmente em dias de audiência, né? Tudo muito tumultuado. Então aqui, em calendário, na parametrização, é necessário que sejam incluídos feriados regionais e municipais. Vou incluir feriados em cidades que não são sede de circunscrição? Não. Você só vai incluir feriado aqui, por exemplo, aqui Campinas tem alguma cidade ao redor que recebe processo aqui?
Jaguariúna é atendida aqui por Campinas. Ainda é. Então, por exemplo, feriado em Jaguariúna, você não vai registrar no sistema. Porque senão as salas aqui de Campinas... Porque é feriado em Jaguariúna. Corre esse risco. Então, você só vai registrar no sistema feriados que são da sede. Piedade, tem alguma outra vara? Tem cidade que é... Deve ter várias, né, Piedade? Então, Salto, por exemplo. Você vai registrar o feriado de Salto? Não, você vai registrar quando for feriado em Piedade, para feriado municipal. Aí vocês me perguntam aqui, ó. Quando você vai configurar um feriado, ele fala abrangência. Aqui, ó. É que eu esqueci, aqui eu tô como diretor. Eu só tô ponderando para vocês perceberem que isso não tem muito sentido pro diretor de secretaria. Quando eu, como administrador, vou configurar aqui um feriado, ele tem uma abrangência: nacional, estado, município e órgão julgador. Qual a hipótese de um feriado só para o órgão julgador? Talvez não feriado, talvez uma portaria, alguma coisa que fale. Isso que eu ia falar. Por exemplo, em São Paulo, teve uma suspensão de prazo, de distribuição, tudo numa determinada vara, lá do topo do prédio, num dia que deu uma chuva muito forte, infiltrou água na vara e não tinha como os funcionários trabalharem. Esse caso seria um caso de feriado só do... Você vai registrar só para o órgão. Mas só nesse caso. E ainda assim, você poderia deixar, por exemplo, a cargo da corregedoria ou a cargo da TI para registrar essa paralisação na vara. Porque ela é muito específica. Ela é muito específica. O diretor não consegue registrar esses 3 tipos de feriado. Ele só consegue aquele do próprio órgão julgador. Nem do próprio município. Então eu não vejo grande utilidade para essa funcionalidade estar com o diretor. De qualquer forma, o feriado você configura assim. Você preenche a descrição. Feriado, via de regra, é legal, então você tem um ato que determina que seja feriado. Coloca se repete anualmente, enfim, preenche os campos que são obrigatórios. Gravou, está feito. Vocês viram que para o diretor, a abrangência não pode ser escolhida. Aqui, ao incluir um feriado, a abrangência já vem preenchida com a sua vara. Então eu não vejo grande utilidade disso aqui para o diretor. Mas para o administrador mesmo, ou para aquele funcionário da corregedoria que vai lançar tudo, eu não acredito que, por exemplo, se haja uma suspensão geral, né, se o tribunal num dia de emenda, como que o tribunal vai colocar isso? Se vai ser a corregedoria que vai fazer ou se vai ser a TI. Enfim, não importa. Eu só sei que para o diretor, isso não parece... Cada diretor vai incluir o seu quando sai uma portaria de suspensão de prazo? Não. O administrador vem aqui e coloca para todo mundo, já que ele que tem poderes. O diretor não vai ter. O diretor, só se for um diretor que tem acesso de administrador. Em qualquer outro caso, não. Pessoal, alguma dúvida sobre a audiência?
sobre configuração de sala, tipo de audiência associado, tempo de audiência, interstício de marcação de audiência. Tá tudo certo? Então vamos tomar um cafezinho e em 15 minutos a gente volta. Pessoal, todo mundo logado já? Todos no painel do usuário? Na sequência eu vou falar com vocês sobre central de mandados. Como funciona a central de mandados no PJE? Aqui você tem a vara. Essa é a estrutura, tá? Lá que é cadastrada no sistema. E aqui a central. Então aqui eu posso ter a vara 1. E a vara 2. Com essa central atendendo a essa vara e a essa vara. É possível o oficial funcionar fora da central de mandados no PJE? Não. Então, mesmo para uma vara única, terá que ser cadastrada uma central de mandados. Dentro dessa central aqui, como funciona a estrutura dela? Aqui eu tenho a central de mandados e meus oficiais A, B, C, D e E. Cobrindo toda a jurisdição aqui da sede. O sistema, a central hoje, não faz a distribuição por CEP. O que significa que, no caso de uma vara única, como é o caso de Piedade, essa distribuição é feita da seguinte forma: o diretor tem que olhar o mandado no sistema e direcionar para um grupo. Como funciona isso? Eu dividi lá, supondo que a sede cobrisse só uma cidade, eu tenho aqui o norte, norte, sul, leste, oeste. Aí eu vejo aqui que minha região sul é um pouco maior. Então aqui eu vou criar grupos no sistema para facilitar, para tentar minimamente resolver esse problema de distribuição por CEP. Nesse grupo sul, eu vou alocar o A e o E. Aqui o B, C e D. Quando eu olho o mandado, eu vejo é da Zona Norte. Então, na Zona Norte, eu seleciono o grupo N e ele automaticamente vai me exibir. Ah, no N você tem o oficial C. Vou para outro mandado. Ah, esse mandado é da região Sul. Aí ele me abre a opção. Você vai mandar para o A ou para o E. Então a distribuição na central é feita dessa forma. Você tem uma central
que pode atender várias varas. E tem, dentro da central, uma divisão por grupos. Em cada grupo, você aloca os oficiais de justiça. Os oficiais são alocados no grupo de cada central. Não tem outro jeito de distribuir. Como isso fica no sistema? Aqui eu vou pedir para vocês acompanharem comigo, porque é necessário ter um papel especial aqui para fazer a distribuição de mandados. Então, o diretor, na hora, o funcionário fala lá, ou ele entra de vez em quando para ver o que está lá, o que tem de mandados pronto para distribuição. Ele vem aqui, vai alterar a lotação dele para oficial de justiça distribuidor. Então aqui, ó, Vara do Trabalho de Arujá, Central de Mandados de Arujá, oficial de justiça distribuidor. Lá em Piedade vai ser Vara do Trabalho de Piedade, Central de Mandados de Piedade, e para o diretor, eventualmente para o assistente ou para quem o diretor resolva delegar essa tarefa, vai ter um segundo papel de oficial de justiça distribuidor. Alterado o papel, ele acessa aqui a central de mandados, expediente, distribuição de expediente. Aí eu vou clicar aqui. Eu já li esses mandados. Aqui não tem como eu fazer a leitura. Eu tenho que saber como que a diretora está controlando isso lá. Como o mandado tem que ser impresso, os mandados já impressos, ela vem aqui e distribui. Então eu venho aqui, esse e esse, dos processos 126, 144 e 245, clica em distribuir. O sistema abre esse pop-up te pedindo para selecionar um grupo. Aí volta aquele conceito. Em cada grupo você tem um número determinado de oficiais de justiça. Aqui eu seleciono um grupo. Lá a gente tem dois grupos, né? O de Arujá e a outra cidade que é atendida por Arujá, que é Santa Isabel. No nosso caso, o sistema está configurado com os 3 oficiais nos 2 grupos. Mas, na prática, tem 2 oficiais que fazem Arujá e um oficial faz Santa Isabel. Então, eu poderia deixar o grupo Arujá com 2 e Santa Isabel com 1 só. Aqui eu vou clicar no grupo Arujá. Aí ele me abre os oficiais, só os oficiais que pertencem àquele grupo, e não todos os oficiais da central. Aqui eu vou distribuir para o Luiz Carlos e coloco distribuir. Só isso. Só isso. E ok. A partir desse momento, quando o oficial se loga no sistema, ele já enxerga esses mandados que eu acabei de distribuir como pendência. A regra é que ele imprima. Então, como foi, né? A gente ainda está definindo o modo de trabalho lá. A princípio, a diretora lia o mandado em meio eletrônico e o oficial de justiça distribuía e o oficial de justiça, já com o mandado distribuído, imprimia. Os oficiais de justiça, isso eu falo que, modestamente, eu acredito que é uma realidade possível de se aplicar só no interior. Atender o pleito deles, dessa forma, como foi atendido. O que eles pediram? Às vezes está faltando no mandado
documentos que nós julgamos importantes para o cumprimento. Então, os servidores não poderiam imprimir e deixar numa pasta, inclusive os documentos que eles julgarem necessários? Ela atendeu, a diretora atendeu. E assim nós estamos fazendo agora. Imprimimos o mandado, eventuais documentos e já deixamos numa pasta. Então, a diretora, na hora de fazer a distribuição, não faz mais a leitura na tela, faz a leitura do papel, que para cumprimento do mandado ainda é necessário. Por que eu falo que isso fica difícil numa outra realidade, numa realidade de uma cidade maior? Porque você teria que ter uma logística desnecessária, diga-se de passagem, para que esses mandados saíssem da vara e fossem até a central. Enquanto que no PJE o conceito é que você expede o mandado no sistema e esses mandados todos são distribuídos para o oficial, que ele imprime. E ele imprime de qualquer ponto. Ele imprime na hora que vai cumprir. Ele não precisa deixar esse papel impresso antes, nem você ter uma logística de distribuição de papel, se essa distribuição já está feita no sistema. Numa vara pequena, que todos passam lá dentro da secretaria e pegam seus mandados da pasta, tudo bem, é fácil. Mas se você pensar numa realidade de várias varas, você também tem que pensar na logística, né? De reunir todos esses mandados num só lugar e depois passar fisicamente um a um. Aí você vai começar a ter aquele problema, o oficial, por que não cumpriu? Porque ele não estava impresso na pasta. Mas o que vincula ele ao mandado não é estar impresso na pasta ou não. É o fato de estar a pendência no painel dele. E aí vai ficar aquela celeuma que a gente já conhece, né? Desse tratamento, desse meio de campo com os oficiais. Além disso, que eu estou me lembrando agora, se o servidor, vocês lembram da expedição de mandado? Se o servidor julga necessário que um documento acompanhe o mandado, ele já tem naquela tela, antes do envio, a lista de documentos do processo que ele pode selecionar. Vocês lembram? Que tem aquela folhinha com uma setinha. Quando você quer colocar o determinado documento para o oficial de justiça imprimir quando do cumprimento do mandado, você já tem essa possibilidade de fazer no sistema. Então, eu vejo que esse posicionamento do sistema é muito positivo. E fazer com que o servidor imprima vai um pouco na contramão. Mais um ponto aqui, ó. Central de mandados, expediente, redistribuição de expediente. O que eu consigo fazer aqui? Aqui eu consigo pegar os mandados que já foram distribuídos para os oficiais de justiça, por exemplo, ó. Esse aqui está para a Karine e o de baixo para o Luiz Carlos. Eu percebi que por algum motivo eles estão com uma carga maior que a dos outros, porque a distribuição não é automática, eu posso realmente ter errado. Selecionei lá, clico aqui em redistribuir, vou aqui para o grupo de Arujá e vou passar ambos para o Samuel. Clico em distribuir. Ok. O processo já deixou de ser pendência do Luiz Carlos e da Karine e passou para o Samuel. E no painel deles, essa pendência também muda. Conforme eles vão devolvendo os mandados,
as pendências do painel deles também vai baixando. Então, eu precisava ter a colega perguntou se eu vou mostrar o painel do oficial. A limitação aqui é de cartões, né? Se eu pegasse o cartão de um de vocês para inserir no sistema como oficial, vocês não conseguiriam fazer mais nada, porque o oficial ele não consegue trabalhar. Então teria que ter algum outro funcionário aqui, arrumado pela administração, para cadastrá-los. O painel deles é bem simples. A hora que abre, só aparecem as pendências. Ele entra lá, cadastra os dados do mandado, confirma, ok, acabou. A pendência é baixada e o mandado já entra no processo. Aí vocês vão me perguntar assim, tem a sinalização que o mandado devolvido, por exemplo, do mandado devolvido negativo? Não tem. Como eles estão fazendo isso hoje? Porque vocês concordam que o mandado que é devolvido negativo, ele teria que, na minha ideia, assim, teria que ter lá nos agrupadores uma espécie de filtro para alertar aqui nos agrupadores uma espécie de filtro para alertar que em tais processos, como alerta petições, que tais processos foram tais mandados foram devolvidos negativos, que a finalidade não foi atingida. Se a finalidade não foi atingida, é necessário andamento. Acontece que hoje isso não há. Então, os oficiais hoje, quando tem mandado negativo, eles vão e entregam para a diretora. Aí realmente não tem, por enquanto, não tem saída.